Oi, pessoal, meu nome é Raíssa Campelo, eu curso licenciatura em Informática no Instituto Federal do Piauí, campus Teresina, Zona Sul, e hoje eu vou falar um pouco sobre a introdução à informática básica. Informática é a ciência que se dedica ao tratamento da informação mediante o uso de computadores e demais dispositivos de processamento de dados. Computador é qualquer equipamento eletrônico capaz de ordenar, calcular, testar, pesquisar e editar informações de acordo com as instruções estabelecidas. As partes básicas de um computador são o hardware e o software. O hardware é a parte mecânica, física da máquina, com seus componentes eletrônicos e peças. É o que nós podemos tocar. Software são conjuntos de procedimentos básicos que fazem que o computador seja útil executando alguma função. Essas ordens pré-estabelecidas chamamos também de programas. O software como se fosse uma receita de bolo e que são usadas para atingir um determinado objetivo. Os principais componentes de um computador são o monitor de vídeo, o teclado, o mouse e o gabinete. É no gabinete que estão localizados os principais componentes do hardware, que é a CPU, as memórias. Nessa imagem, nós podemos ver que o monitor de vídeo é um componente de saída de informações. O teclado e o mouse são componentes de entrada de informações. E é no gabinete que é feito todo o processamento, através da CPU, das memórias, do disco rígido. Bom, os elementos básicos de hardware são a CPU, que é a unidade central de processamento, a memória principal e as unidades de entrada e saída. A CPU é conhecida como o cérebro do computador, mas na verdade é um conjunto de chips de silício que controla o fluxo e funcionamento de toda a máquina e fica localizado na placa-mãe. É na CPU que é feito todo o processamento de dados que entram pelos dispositivos de entrada, no caso o teclado e o mouse, como eu já havia dito, e depois que esse processamento é feito, a informação é gerada e mostrada no monitor de vídeo. Agora eu vou falar sobre os tipos de memória. A memória RAM é uma memória volátil, permite tanto a leitura quanto a gravação de dados, é utilizada apenas para o trabalho e o armazenamento é temporário. Ou seja, ela é uma memória que ela somente é utilizada enquanto o computador está ligado e enquanto o processamento está sendo feito. Se por acaso o computador é desligado, o que foi salvo, o que está na memória RAM não fica salvo. A próxima vez que eu for ligar, ele terá que ser carregado novamente na memória RAM. Se por acaso, em uma falta de energia, eu estou criando um documento e eu não salvei na outra memória, que nós vamos falar mais à frente, se está salvo só na memória RAM, quando esse computador desligar, todos os documentos vão ser perdidos, porque a memória RAM é volátil, ela tem apenas um armazenamento temporário. A memória RAM é uma memória que é somente de leitura. Nós não fazemos gravação nessa memória, porque as informações que tem na ROM são gravadas pelo fabricante. Um dos programas gravados na memória RAM é a BIOS, que é um programa que checa o sistema de entrada e saída dos componentes do computador. Esse programa ele é o primeiro programa executado assim que o computador é ligado. O HD, ou disco rígido, é o principal dispositivo do computador para armazenamento de informações. E ele, diferentemente da memória RAM, ele é não volátil. E as informações são armazenadas na forma de arquivo. Então, tudo que é de fato salvo no processamento de um computador, ele fica salvo no HD. Agora falando sobre software, os softwares podem ser divididos em básicos e aplicativos. O software básico é o sistema operacional da máquina. É como se fosse o principal programa que funciona na máquina, que é rodado na CPU. Por exemplo, o Windows. Um computador não funciona sem sistema operacional. O Windows é um exemplo de sistema operacional. O Linux também é um exemplo de sistema operacional.
Agora, software aplicativo são programas escritos em uma linguagem para uma aplicação específica. Um exemplo de aplicativo é o Word, ou PowerPoint, ou Excel. São aplicativos que eles foram escritos para uma aplicação específica. Era isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.